vez nós estamos aqui para transmitir uma palavra do Senhor, no estudo cronológico do Novo Testamento. E nós estamos falando sobre a história do nosso Salvador Jesus Cristo, o nascimento, a vida dele e todo o Novo Testamento. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós, através desse estudo, vamos aprofundar a sermos parecidos com Jesus. Jesus de Nazaré, a promessa chegou. E todos que estão entrando nessa live, eu saldo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que estão entrando aqui nessa live, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos falando de Jesus de Nazaré. A promessa chegou. A paz do Senhor a toda a família aí, TikTok e todos os que estão conectados nessa concentração de fé aqui, nesse estudo cronológico do Novo Testamento. E nós estamos na história do período que o nosso Salvador passou aqui como servo para trazer para nós a salvação eterna e nos dar o exemplo como agir e como ser um verdadeiro ser humano equilibrado e verdadeiramente filhos do Pai. Neste momento nós vamos mergulhar juntos numa história mais emocionante e transformadora da Bíblia, a chegada de Jesus de Nazaré. Prepare o coração, porque hoje vamos sentir a presença de Deus de forma viva e real, porque a história dele nos lembra como nós devemos ser e o que nós devemos fazer. Aqui, no versículo de Mateus 3, verso 17, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus foi batizado por João Batista, Deus confirmou que ele era o filho amado dele. E nós também, que somos cristãos, sabemos disso. Hoje vamos explorar com amor, emoção e fé os capítulos de Mateus 3, Marcos 1 e Lucas 3. Quem quiser na sua casa ler esses capítulos todos e refletir, possa fazer essa leitura e refletir da história de Jesus. É Mateus 3, Marcos 1 e Lucas 3. Três testemunhos poderosos que anunciam a chegada do Salvador, aquele que vem mudar tudo. Vamos caminhar juntos pelo deserto com João Batista, ouvir o eco do arrependimento e sentir a glória dos céus se abrindo quando Jesus é batizado. Porque quando Jesus foi batizado aqui, que está aqui no verso Mateus 3, verso 17, eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraze. No versículo 1, no capítulo 1 de Marcos, versículo 15, o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso aí é o João Batista falando. Em Mateus 3, verso 5, também fala sobre isto. Em Mateus 3, versos 2, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista anuncia o início da revolução espiritual. É o que nós temos hoje através desses guerreiros. E também lá em Mateus 3, verso 8, fala também: produz, pois, frutos dignos de arrependimento. O verdadeiro arrependimento gera mudanças visíveis. Então, quem se diz imitador de Jesus Cristo e não mudou o comportamento, não está dando frutos parecidos com Jesus, ainda não aconteceu. Ele se convenceu, mas não se converteu, porque o verdadeiro convertido a Jesus é que segue o seu caminho. E também no versículo 1, no Marcos 1, versículo 15, o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. No verso de Lucas 3,16, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, que vai batizar com o Espírito, que era Jesus, que ele ainda estava por vir.
Então, nós temos que estarmos preparados para podermos sermos imitadores de Jesus Cristo. Aqui nós estamos falando da história de Jesus, mas nós sabemos como cristão que Ele é o nosso Salvador. Ele veio aqui para trazer o exemplo, como agir com o nosso próximo, como falar, como ser. E se nós conseguirmos sermos imitador deles, nós vamos estar preparados para entrar no reino deles. Nós precisamos pelo menos de ser 51% parecido com ele e ser pessoa que ama e que dá o perdão, que aí é recompensado pelo perdão que nós damos às outras pessoas e pelo nosso amor, porque nós nunca vamos conseguir de repente sermos igual a Jesus, porque Jesus tinha 25% de cada emoção, então ele era totalmente equilibrado. Não porque ele era um super homem, ele veio aqui e abdicou todos os seus direitos de Deus, então ele estava aqui como um homem, mas ele se preparou desde criança. E nós muitas das vezes tem muitos traumas limitantes, muitos problemas, muita falta de conhecimento, e depois, quando nós ficamos adultos, que nós conhecemos a Jesus, de repente nós não conseguimos mais, por causa dos nossos traumas, das nossas dificuldades do passado, nós não conseguimos mais ser totalmente imitador de Jesus Cristo, mas nós temos que lutar até o último dia para que nós possamos ser imitador dele. E aqui, Marcos 1, versículo 4, João apareceu batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, porque João pregou o batismo nas águas, que é o arrependimento dos pecados que nós temos que fazer hoje. E Jesus veio para trazer o Espírito Santo. Quando ele subiu, o Espírito Santo desceu. E nós temos o Espírito Santo, que nós aceitamos Jesus dentro de nós. Então nós conseguimos ser imitador dele se nós manifestarmos com o Espírito Santo, dando o Espírito Santo a liberdade para habitar em nós. Por isso que tem que ter arrependimento. Em Marcos 1,7, após me ver aquele que é mais poderoso do que eu, João exalta a grandeza do Messias. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Então João aqui estava exaltando a grandeza de Jesus. Marcos 1, verso 10, e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito descendo sobre ele como pomba. E é o Espírito Santo que desceu sobre Jesus, que depois que ele subiu, ele nos deu esse Espírito Santo. Basta nós crermos e abrir o coração e sermos imitador dele. Marcos 1:22, e maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade. Jesus ensinava com autoridade, porque ele vivia o que ele ensinava, ele não era hipócrita como os fariseus, ele pregava a verdade e vivia a verdade. É isso que nós temos que lutar, pregar a verdade e viver a verdade. Em Mateus 3:11, ele fala: eu vos batizo com o Espírito Santo e com fogo. A promessa de mover, a promessa do mover espiritual que transforma as vidas. Então Jesus nos batiza com o Espírito Santo, ele nos batiza com fogo. Então, para nós conseguirmos sermos batizados com fogo do Espírito Santo, nós temos que aceitar Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, passar pelos batismos do arrependimento, do que João Batista nos ensinou, e clamar a ele para que ele tenha liberdade em nós, para que ele nos manifeste o teu Espírito Santo sobre nós. Mateus 3:17, este é o meu filho amado em que me comprazo. Deus teve Jesus como filho amado, e quem seguir a Jesus será filho amado do Pai, porque ele veio aqui para fazer esta conexão entre o homem, o velho homem que pecou, que veio da descendência de Adão e Eva, para se conectar novamente com o Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você
eu e todos nós queremos conectar com o nosso Pai, com o nosso papaizinho todo-poderoso, que nos criou em imagem e semelhança dele e queria que nós fôssemos representantes dele aqui no mundo, nesse mundo de matéria que ele criou. Nós temos que conectarmos com Jesus, porque ele é que veio fazer a reconexão. Ele foi o novo Adão que nasceu para nos dar a oportunidade de participar das bodas do Cordeiro e viver eternamente com ele na glória. Ele é o novo Adão que Deus queria que Adão fosse no passado e não foi, para nos dar a chance de reconectar com o Pai e sermos mais do que vencedor. Por isso que ele veio como servo, por isso que ele fala que na cruz ele levou todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, porque ele teve que fazer isso, porque Deus falou com Adão: se comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, você estará condenado à morte. E a morte que Deus estava falando é a desconexão com o Pai eterno. E a partir do momento que Adão e Eva comeu do fruto, que era simplesmente um símbolo de obediência a Deus, porque se nós não seguirmos o princípio de autoridade do Senhor, é impossível se conectar a Ele. Então, através de Jesus Cristo, que nasceu como um homem humilde e nos ensinou a humildade, nos ensinou o amor, o perdão e morreu na cruz para nos salvar, nós não vamos conseguir conectar com o Pai. Nós precisamos dele e nós temos que ser imitador dele para a nossa conexão voltar com o nosso Pai Celestial. E Lucas 3:8 produz, pois, frutos dignos de arrependimento, forte apelo de transformação verdadeira, para nós podermos transformar. Nós que somos seres humanos, nós vamos só conseguir ver em nós ou no outro a transformação se nós verdadeiramente nos transformar em espírito, em verdade. Transformar é ver mudança. Aquela pessoa que xingava, que maldizia de todo mundo, não maldizia mais. Aquela pessoa que fazia tudo quanto era maldade com as pessoas, ele não faz mais. Por quê? Porque o Espírito de Deus entrou no coração dele e ele permitiu. Então, ele mortificou aquele velho homem e chegou um homem novo. E assim ele se transformou. E só através de Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, e com a nossa abdicação, abrindo todo o nosso coração, ele entra e faz mudança, e aqui o velho homem morre e o novo homem nasce com o Espírito Santo de fogo de Jesus, como ele recebeu quando ele batizou lá como homem, no período que ele viveu aqui como homem, recebeu. Ele agora dá para nós tudo que ele fez. Ele falou que nós faríamos, tudo que ele viveu, nós podemos viver. Ele esteve aqui 33 anos como homem para nos mostrar que nós somos capazes e que nós erramos por opção, não porque não tem jeito, porque ele viveu aqui como um homem desde criança até 33 anos e conseguiu, com todas as dificuldades que nós temos, ele conseguiu vencer, e ele hoje está aqui para nos ajudar a vencer. Essa live é para você que precisa renovar a fé, encontrar direção, ou simplesmente quer ouvir sobre a maravilhosa história de Jesus com profundidade, humildade e verdade. Comenta aqui de onde você está assistindo e já enviamos esse link. Você comenta aí aonde você está assistindo, qual o seu objetivo de estar assistindo essa live, que nós vamos te dar o retorno em nome do Senhor Jesus Cristo. Manda sua mensagem em nome de Jesus para que esse trabalho seja divulgado e a palavra do Senhor seja divulgada. Quanto mais pessoas ouvir falar de Jesus, melhor vai ser para que o reino cresça e nós façamos o nosso trabalho de
que Jesus falou que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, mas nós temos que nos esforçar para que esse trabalho seja espalhado, a história de Jesus seja espalhada para todo o planeta e as pessoas consigam alcançar a vitória junto com Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou citar aqui mais um versículo, Lucas 3,16. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, Jesus Cristo, que batizou nós com fogo. Lucas 3,22. Tu és o meu filho amado, que eu te comprazo. Então Deus deixou bem claro que Jesus era o filho amado. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é poderoso, que é Jesus. Mateus 3,17. Este é o meu filho amado, em que compraze. São várias frases falando a mesma coisa. Mateus 3,11. Ele vos batiza com o Espírito Santo e com fogo, que é Jesus. Mateus 3,8. Produz, pois, frutos dignos de arrependimento, para ter o verdadeiro arrependimento e estar junto com Jesus. Então, esses versículos são versículos dessa cronologia do começo da vida de Jesus. E você aí que quer aprofundar mais, pode fazer sua leitura desses capítulos inteiros para você refletir mais. Eu já fiz, mas aqui na live eu só estou dando os versículos-chave para que nós possamos entender a história de Jesus. Estou aproveitando e falando também que Ele é o nosso Salvador, que Ele veio aqui há 2000 anos atrás para mudar a nossa vida, para que nós possamos ter o direito à boda dos cordeiros e viver uma vida com abundância aqui nessa terra através dele. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a todos que firme a mente e o coração junto do Senhor. E agora nós vamos fazer uma oração para encerrar essa live com chave de ouro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu entro na tua presença, meu Pai, pedindo ao Senhor, Pai, que eu e todos que estão fazendo parte dessa concentração de fé, desse estudo, falando da vida do Senhor, para nos mostrar o exemplo que o Senhor nos deixou para sermos verdadeiramente seguidores do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que o Senhor possa abençoar, Pai, essa live, que o Senhor possa abençoar essas pessoas que estão junto comigo aqui, e em nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos aprofundar e crescer e desenvolver na Tua Palavra, e possamos viver uma vida com abundância aqui com o Senhor, e garantirmos a boda do Cordeiro, para que nós possamos ganhar a salvação. Eu declaro todas essas bênçãos em nossas vidas, em nome de Jesus. Ficam com Deus e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E deixe seus comentários e compartilhe essa live. E eu ainda vou transformar essa live em vídeo, então para outras pessoas que não teve a oportunidade poder assistir a live, assistir pedaços da live, e assim nós vamos espalhando o nome do Senhor Jesus Cristo e os estudos dele, para quem conhece aprimorar e quem não conhece começar a viver a história de Jesus e dos primeiros cristãos, em nome de Jesus. Ficam com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.